Não está na Vila Nova. Moinho Vila Nova, yeah. Moinho Vila Nova. Yeah. Como é que atravessa? Travessa, né? Aquela ladeira ali, tudo atravessa. Pode falar, não sei na travessa. Gileira, Vila Nova. PB. Bigzi essa parte direita, lição? Não está, Mas o que é que está? não está lindo? Mais ou menos. Mais ou menos. Cadê ninguém mais sabe que nós? Ninguém mais sabe que nós. Ei, para tudo. Ora viva pessoal, ora viva. Eu sou bem-vindo ao meu canal, meu nome é Anilton Levi e hoje eu tenho um convidado especial, Bigzi. Patronato. Ou novo? Yeah. Mano, É nosso. hoje eu tenho que falar bem-vindo a casa. Yeah, um gajo está sentindo mesmo o prazer de estar ali com o Bo, Yeah. no canal. Então, peoples, nós hoje, nós seguimos o canal de Anilton Levi, Patronato na casa. Bigzi é quem? Quem que é Bigzi? Bigzi, em termos artísticos, é um rapper, mas só que deixa de ser um rapper, passa a ser um artista, onde que pode fazer qualquer vertente e fazer colaboração com qualquer outros meus amigos de área de música. Para mim, de rap, normalmente não tem que seguir as normas que fazem que é hip hop. Yeah. Mas a hora que o Bobo tem um amigo que é de outra área e se quer fazer uma colaboração com o Bobo, tem que estar apto para fazer isso. Então, deixa de ser um rapper, passa a ser um artista, ué? Então, abre o horizonte em termos de produção, em termos de musicalidade, assim, né? Exatamente, para mostrar aquela versatilidade que pode fazer qualquer área, independentemente de estilo musical. E essa versatilidade não estou logo naquele último álbum ali, Equilíbrio. Yeah, equilíbrio, exatamente. Equilíbrio está na rua, tinha anunciado 10 faixas, depois mesmo com faixa surpresa. Yeah, tinha uma faixa surpresa mesmo. Já outra aquele equilíbrio em termos de número. Yeah, exatamente, exatamente. Fala desse álbum ali. Álbum Equilíbrio, primeiramente, nome Equilíbrio, um pulo para morrer. Horas que você vive, que você num certo patamar, às vezes você sente estagnar, você sente mesmo uma... E vira que você pegou partidas e você sente no meio de problema, você depara com alguma situação. Então, equilíbrio é aquela maneira de achar, de fazer aquela junção entre parte negativa e parte negativa, capaz de formar para ficar uma coisa direito, para melhorar e para trazer mais produtividade para a vida, para o trabalho. E nesse caso, e a minha para poder manter na minha trabalho, que ainda trabalha, na minha música e trazer mais cenas e mais conteúdo. E por às vezes um risco de chegar a uma certa altura, você a um ponto de subir ou descer, né? Yeah, exatamente, aquele é mesmo que aquele ponto de equilíbrio. Yeah. Você tem duas opções, ou você stay lá ou Yeah. você subir mais. Então você pode deixar para o deixar, ué. Também. E você fica na zona de conforto ou você vai mais além? Yeah, exatamente. Por acaso, eu decidi não bem mais além para morrer. Se estava dentro de áreas e praticamente a fazer só hip hop, então decidi não fazer hip hop e mais algumas coisas capazes de atingir outros horizontes e outros corações também. Yeah, ele está lembrando Abismo, o primeiro Yeah. álbum. Yeah. Assim, não estou mais Bigzi, houve algumas participações de Levi, Léo Pereira, Hélio Batalha, Dodson. e naquele bate-pala, né? Yeah. Mas álbum inteiro, vou entrega só bom, era só Bigzi na tua faixa e Abismo é diferente de Equilíbrio. Yeah, é diferente. Qual que é a diferença entre esses dois mundos ali? Abismo é aquela parte que me fazia bem, horas que você sente mesmo, não está dentro de problema, capaz de mostrar pessoas que aquele problema está e não só na minha parte pessoal ou na minha vida artística, mas também na sociedade. Yeah. Então a ideia era que ela mostrava aquela parte de abismo, aquela parte negativa e onde que não podia melhorar. E equilíbrio é aquela parte onde que não consegue, que eu não consigo melhorar aquela parte e manter aquele equilíbrio. E no Equilíbrio também não está uma parte de abismo, no tema nossa relação, está também um daqueles temas que te aproxima o que Bigzi apresentando na Abismo. Para mim, o abismo de equilíbrio é uma estrada. Yeah. Então, se você está saindo de um ponto, quando chega a outro ponto, automaticamente, no meio do caminho, tem que estar arrasta um pouco de um, tem que ainda chegar naquele outro. E falando nesse tema em particular, nossa relação que de álbum todo é minha preferida. Yeah. Mas não entende por quê? Porque Bigzi te obedece da voz a outras pessoas. Yeah. Ele sempre interpreta uma mulher, não pode falar. Yeah. Nesse caso, cima de eu fazer com Dor de Mãe e Maria, Yeah. tantos outros temas que eu tinha feito. Coisa que te motivou, que te inspirou para aquele... Que são nossa relação. Yeah. Nossa relação é para mim, tipo, não só mim, mas como muitas pessoas que vivem na área de música ou mídias Yeah. ou redes sociais ou que está sempre rodeado de pessoas. E para mim, deixa eu ver homens arranja desculpas
para tentar incumbi para secundir essas coisas que está fazendo por detrás. Então, e a ideia naquela música nossa relação, está fala na nome de uma mulher, onde que está fama me está sentindo mesmo, me está sentindo, me está ser correspondido, e uma pessoa que está com ele, mas está ele desculpa, mas ele já sabe que aquela é verdade. E deixa eu ver se está sentindo falta, se está sentindo um vazio dentro dele. Então a ideia é que ela é uma música que te identifica com teu pessoas te identificam com aquela música, a ideia mesmo era mostrar aquela. E nas cenas de identifica, na Abismo trazia um tema, Nós Menino, onde que baseia numa realidade em particular, mas aquela música é um dinamismo que vai além. Houve na altura houve o desaparecimento que até hoje né, que as crianças ainda que foi encontrado. E aquela música serve de voz para marcha, para manifestações que acontecem na praia, no Cabo Verde, no geral, pessoas levam aquele slogan, minha menino está. Você sente fazer aquela música para aquela ou é bem uma dimensão que você esperava? E por acaso, sabe, a hora que você fazia álbum é para morrer, já botei um ano para preparar. E a hora que você tinha aquelas músicas, isso quer dizer que já botei no mínimo pode ser uns 5 meses ou 4 meses com aquela música lá. E por mais incrível que pareça, fazer aquela música lá, é para morrer um primo de meu que desapareceu na mar. E para um mãe que tem importa a idade de ser filho, é para sempre ser menino. Então, na altura, nunca fazia um som direto para ele, só depois que mesmo fazer um som, tá fala daquela coisa que tem a ver com o mar. E só que bem calha e depois de 4 dias depois que me lança o álbum, bem acontece que os acontecimentos que dá e a música tive tomou outra proporção. Exatamente. Toma mais a universalidade e acabei só para aquela questão histórica que conta, mas é adaptava a outras situações que isso aconteceu ali na Cabo Verde. Né? Exatamente. E no tema Carta para minha pai, né? Muita gente na sociedade tem vazio de paternidade, famílias têm sentindo falta de pai na sociedade no geral. E na Cabo Verde, por forma, famílias é praticamente monoparental para morrer, é mais mãe com filhos e pai sempre está ausente. E a maioria mesmo de família na Cabo Verde é monoparental. Então a mim também isso é uma coisa que me sofre para morrer. Que me lembra, minha pai larga, minha mãe estava com, acho que estava entre 2 meses a 6 meses de idade, quando minha pai larga, minha mãe. Então, me criei lá na fora com minha avó, depois com 7 anos, mesmo para a praia, estava com minha mãe, e minha mãe também estava com outros meus irmãos mais novos. Não passa tudo para aquela coisa lá, e mim na escola sempre sentia falta de um pai, para uma hora que chegava no dia de pai, ou mesmo na reunião que está fazendo, reunião de pais, minha pai nunca está presente, e tudo que ela não sentia afetava a mim. Então é uma música que dura quando por isso praticamente tem uns 4 anos com aquela música, mas eu sempre ainda dura com música, mas acho que é o momento certo de lançar aquela música, não está lançar, eu prefiro guardar. Então para fazer de uma forma que fica, que toca pessoas mesmo e que deixa de ser uma coisa pessoal para tornar social. Torna mais universal. Bumai, ele é espelho de uma mulher cabo-verdiana? Minha mãe é um espelho de uma mulher cabo-verdiana para morrer. Minha mãe era uma vendedeira de doce. E a mim tinha 21 anos de idade e minha mãe vendia doce e é com aquela que alimentando, que na escola, que fazendo chica, tudo onde que chica hoje. E você sabe, nós mulheres cabo-verdianas, normalmente elas a maioria é vendedeiras. Batalhadoras, né? Exatamente. Então, ele espelha que é mulher cabo-verdiana. Exatamente. Ele luta para se filhos estar melhor condições. E hoje tem tudo aquele sucesso é graças a Bumai, né? Exatamente. Falando nisso, não estou a bem dizer, é um artista que se preocupa com percussão e barulho que terá à volta de sua carreira. Ainda lembra uma altura que eu tive de pagar um vídeo no YouTube para mostrar talvez o conteúdo que estava lá é apropriado. É que era apropriado naquela altura, ou sabe, se você está preparado para tinha tudo que ele o feedback, as pessoas que falam contra, tinha o conteúdo sexual. Assim, o que você fala sobre isso? Aquela música, sabe, não pode fazer, não gostaria de fazer músicas que vibrantes e também que tem nada a ver com toca coração, mas sim que é para o ouvir, para o sentir também aquele vibe. Então fazer aquela música lá, só que videoclipe, é com um videoclipe que não sinta vontade com ele. E se pessoas já criam uma ideia de mim, uma imagem de mim,
tem que saber cozer que está trazendo na boca e cozer que está põe nos vídeos. Então, quando fazer, não queria trazer uma cena diferente, mas só que pessoas que estão olhando, que estão espelhando em mim, que estavam preparados para isso. Então, acaba para volta atrás e tudo pessoas no mundo estão fazendo. Me sinto ela se sente a mesma falha, me sinto necessidade de trabalhar aquele vídeo, era em 2015, se não me engano, 2015 ou 2016. Então, acaba para ter aquele vídeo de YouTube. Ele assim que você se sentia preparado como artista para fazer coisa que você queria, mas gostava muito da resposta que o fã se queria. O fã se tornava um pouquinho muito consciente, muitos temas também que estava preparado para isso. E é isso. E hoje, o tema para mim é normal. Você tem mesmo um rebuliço, ou massa, hoje não tem pessoas na internet, qualquer coisa, um comentário assim, pessoas interpretam uma coisa de si forma, ganha uma proporção que às vezes é que te corresponde à realidade. Assim, um simples frase às vezes pode ter um mal entendido. É aquela música, para mim é normal, é uma música que me fazia na Canto Mbaba Portugal no início, que era em 2017, que me fazia mil coloretas. E aquela música não dura qual. Então a mim se faz uma música que não tem ela guardado, que é para uma ocasião especial, é uma música que me põe na álbum. Automaticamente é uma música que me faz onde que não te mostra, mas para mim é normal, para mim, nossa vida de artista. É uma vida que acontece coisas bizarras, que pessoas de fora, se contam, que até acreditam, está falando, é exagerado, mas para mim, nós artistas, mas não só te inventa isso. Mas tem coisas que te acontecem que ao olho nu, que até acredita. Então é por isso que aquele tema chama para mim é normal. Então, mas se acontece, por exemplo, se uma pessoa bem não me gosta de que o banco ofendeu, mas para mim que ele é normal, não está tomando como normal. Então a ideia de que a música é isso, mas para nós é normal. Mas só que pessoas que entendem algumas coisas no meio que tem nada a ver, e entalhamento, acontecimento, e é uma coisa que nunca está querendo tocar no assunto, para uma que tem nada a ver com aquilo que pessoas pensam. E no modo geral, aqui no equilíbrio, você tem a repercussão que você esperava, mas tinha há pouco tempo? Não, por acaso, é muito mais do que aquilo que você esperava para morrer. Nunca tinha noção, mas aquele álbum está vinha de aquela maneira ali e está fazendo aquele rebuliço que você está fazendo e pessoas estão recebendo a mim ele de aquela forma ali. Então nunca tem palavra, nunca tem explicação e estou super contente mesmo com isso. Bobo nasce ali, né? Vila Nova? Não, nasci na Tcharinha, mas não queria para ali. Ele que cria tudo o menino, ele que faz maior traquinés. Desde o tempo Putos Bravos, PB. E você tem influência de rap que também é de zona Ponta d'Água, né? Não, por acaso minha influência de rap é bem de Ponta d'Água. Minha influência de rap é bem de Shady B, Wolfgang, Chara Atrás e Rapaz de Caraca, Dog Sang e Tinho. E minha influência de rap é bem mesmo desse. Só que não ali na zona, não está fazendo também nos rap desde o tempo e PB, não tinha grupo, não cantava, era o Enei, e Guma, Black, Ness, Casca, nós éramos X que cantava, não tinha um grupo, não cantava, só que me queria atingir outros pontos, outros lugares, então acaba para outra carreira solo e fazer algumas coisas que por sorte e por lutas acaba para chegar onde que chega. Exatamente, e nesse mundo às vezes é injusto, tem pessoas que ao que fazer rap, ao que de repente num estilo mais afro, tem pessoas que te criticam, mas que está aquele flamengo underground, como que te confronta com isso? É sim, me fazer connection com o Kizombeiro para morir filho jogador comigo underground, que ele é um fala que não tem comigo. A mim se pessoas que estão falando e fazer rap underground, mas as pessoas que estão falando para fazer rap underground, você sabe que condições que você tem na casa, você sabe se você tem comida na casa para o filho. E me se faz afro, eu gosto ali para morar para tocar em outros lugares, para atingir outras pessoas e para pôr estar em certos lugares. É que para morar não deixa de ser rapper ou uma coisa. A mim se decide na leva música como minha profissão, como minha ganha-pão. Então, minha mano, tem que fazer tudo aquilo que... Para de doer preconceito. Exatamente. E tudo quem antes criticava, gosta de volta para isso. Amor, eu sabe me que está bom para nossos filhos, Claro, por ninguém que fica com o gileiro vazio, com muita música sem projeção. Exatamente. Entende isso? Sobre equilíbrio, onde que você está levando em termos de shows? Para o início, dia 28 de junho, nós estamos na Ilha do Sal. Depois nós estamos na Ilha do Boa Vista, depois Ilha do Fogo e nós estamos para a Europa e também nós estamos fazendo
praia, dia 24 de agosto, não está fazendo lançamento na praia mesmo. Praia, 24 de agosto. Yeah. Se chama para ali, não te apanha. Geral. Dizia, não ser um coche na conversa, você sabe mesmo. Mas olha, um coche barulhento, que te passa caro, tio. Tem um grande problema com a edição de áudio, praia. Ali sim, mano. Mas tranquilo, é um ambiente sempre bom. Praia é calor, mano. Yeah, praia quente. Ali sim. Agora, tu tem alguma coisa que tu quer falar que nunca perguntou ali? Não, a única coisa que me pode falar é para quem aqui está ouvindo e que gosta de minhas sons e que acredita na mim, para continua a acreditar na mim, para morrer. A mim está a fazer um paraço para mim, aquele outro paraço é para quem aqui está ouvindo e que gosta de minhas músicas, para morrer. A mim pode fazer aquele parte, mas se esses que ouve, se esses que partilha, se esses que share e nunca também não contam, a mim está a fazer um parte, esses está a fazer aquele outro parte e depois na fim está desfruta, ué. Ou não, pessoal? Exatamente. De dizer, a gente fala, a gente partilha, então, assim é. Música que nós gostamos, nós partilha. Aqueles que nós gostam, quem nem comenta. É aquele. Você junto. Mano, thanks. Prazer lá. Campeão, yeah. Yeah.